Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos ler a parte da Bíblia, muito edificante. Nós vamos ler e refletir um pouquinho e cada um vai meditar naquilo que ouviu. O texto está localizado em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, que é aquela parte muito conhecida. Jesus anda sobre o mar. Muito conhecida, não é? Então, vamos começar a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente é Filho de Deus." Sempre que eu leio esse texto, eu tiro uma aplicação para a minha vida. E nisso a gente vai passando para a vida de outra pessoa, e você passa para a vida de outro e mais outro. E a gente vai tendo compreensão e quais são as atitudes que deveremos ter mediante situações como essa aqui de grande perigo. Aqui foi um barco que estava pronto a naufragar no mar revolto, não é isto? Mas nós passamos por vários mares revoltos, nós passamos por várias tempestades, por vários desertos, né? Aqui fala que Jesus estava ali com a multidão, e quando ele despedia a multidão, ele falou com os discípulos: "Podem ir", né? E já na quarta vigília da noite, que é a mais obscura, onde você não enxerga mais nada, tudo muito escuro, a quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles de que maneira mais simples para ele, andando sobre o mar. Quando os discípulos olharam que viram aquilo, gritaram. É um fantasma. Então é um grito que a gente dá, aquele grito que a gente sente, aquele medo que a gente não se contém, é um grito sem Cristo. Muitas vezes nós estamos lidando com situações que nós estamos lidando com situações sem ter Cristo dentro daquela situação. Foi isso que aconteceu. Eles viram ali, nem para pensar, pode ser Cristo, pode ser isso, não, é um fantasma. Então foi um grito sem Cristo. Mas aí, Jesus logo falou com eles: "Oi, tem bom ânimo, sou eu, não temas." Jesus falou com eles. Aí Pedro falou: "Jesus, se o Senhor tá andando sobre as águas, deixa eu ir ter contigo." Ele falou: "Vem, Pedro, pode vir." Pedro foi. Mas no meio veio a fraqueza. Algo que a gente tira para a nossa vida, né? Veio aquele medo, veio aquela dúvida no coração de Pedro, né? Aí ele começou a submergir. Aí ele gritou, né? "Salva-me, Senhor." Aí já foi um grito com Cristo. Ele confiou em quem? Em Cristo. De primeiro não, eles gritaram: "Ah, é um fantasma, um fantasma", mas ficaram aterrorizados. Aqui não, ele já teve a noção que era Deus, que Jesus poderia livrá-lo do problema, né? Então Jesus prontamente pegou na mão dele
e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? É o que acontece conosco. Então, muitas vezes, nós estamos lidando com algumas situações da nossa vida e a gente pensa em estar fazendo certo. E muita coisa a gente vai para o fracasso, vai para as dúvidas, vai para muito choro, muito desespero, porque muitas vezes nós não estamos depositando nossa confiança em Deus. Nós não estamos depositando. É um grito da nossa alma sem Deus. Sem Deus. A diferença do segundo grito, ali da segunda fala de Pedro, Senhor, salva-me, foi um grito de fé. Então ele sabia que Jesus poderia salvá-lo. É o que nós temos que fazer em qualquer situação da nossa vida. Eu, que já passei por vários desertos, você que está aí do outro lado também, deve ter passado por muitos desertos, que nós todos passamos pelo dia mau. Assim diz a Bíblia. A Bíblia fala, todos nós vamos passar por dias maus. Se você já passou, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não passou, serve também para você já ficar preparado, que é o que a Bíblia pede. Vigiai e orai. Porque um dia o dia mau bate na porta nossa. E como que eu vou estar? Eu tenho que estar preparada espiritualmente. Então é essa lição que eu tomei para a minha vida desse texto. Que nós temos que andar preparados. Para na hora que vir uma situação catastrófica, uma situação de extrema agonia, de extremo sofrimento, que nós possamos gritar por Deus, clamar por Deus, pelo segundo grito de Pedro, com fé, sabendo que Ele pode nos curar, que Ele pode nos ajudar. Mas e aí? E quando acontece, Débora, de no seu, o que você está pedindo, do seu contrato que você está pedindo, até nisso nós temos que ser sensatos. Por exemplo, eu pedi cura. A cura que eu via era a cura física do meu filho entrando por aquela porta, tal. Deus respondeu da maneira dele. Deus respondeu da maneira dele. De qualquer maneira, naquele problema ali, do falecimento do meu filho, houve ali uma cura. Houve ali um livramento. É isso que muitas pessoas não entendem. Desde o meu luto por minha filha em 2008 e meu luto por meu filho em 2021, eu vejo até na morte um livramento. Eu vejo. Eu consigo sentir essa fé que Pedro gritou aí e peço a Deus continuamente que ele me dê suporte para eu continuar com essa fé, para eu aumentar mais e mais a minha fé. Porque nós somos seres humanos, frágeis, prontos para fraquejar, nós somos como um cálice de vidro que Deus fica ali, ó, bem aqui, tratando do maior mimo, porque nós somos frágeis. Qualquer coisinha a gente desaba como esses discípulos. Então nós temos que ter assim, ó, segurar na mão de Deus sempre, sempre e pedir a Ele, Senhor, não deixe que eu fraqueje. Não deixe eu fraquejar na minha fé. Aumente a minha fé, Senhor. Para quando eu passar pelo dia mau, eu não me desesperar. Eu não sucumbir. Porque o Senhor estará comigo dentro daquele dia mau. Então, é essa aplicação que eu fiz e faço para a minha vida. E espero que você, daí do outro lado, também possa refletir, tornar a ler este texto, ver o seu modo de ver, se concorda, se não concorda, mas que você leia essa palavra de Deus e que Deus vai agir através do Espírito Santo e abrir seu discernimento para entender essa palavra, às vezes bem melhor do que eu. Mas Deus vai agir dentro do seu coração, dentro da sua mente, para que você possa entender este texto da maneira que Ele quer que você entenda. Fique com Deus. Uma boa noite para você e para a sua família.